Caríssimos irmãos, boa tarde. É com um grande sentimento de gratidão que mais uma vez aceitei essa incumbência de falar no mês do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Para mim é uma honra tentar coletar algumas informações para passar aos nossos queridos assistentes aqui hoje. Na verdade, como costumo dizer, o grande beneficiário dessas comunicações sou eu mesmo, porque no momento em que começo a estudar as situações, vão me sendo lembradas e reveladas uma série de informações que ajudam a minha caminhada, o meu trabalho dentro e fora desta casa. Escolhemos hoje como tema o momento da transição, que é o momento que estamos vivendo. Compilei uma literatura que, na verdade, não é de minha autoria, ela já existe no plano material. Talvez o único mérito tenha sido organizar uma sequência de ideias. Então, vamos começar tentando entender um tema muito difícil para o nosso nível atual, que seria compreender ou perceber a majestosa figura de Deus que nos interpenetra. E assim, vamos começar uma leitura e fazer alguns comentários sobre o que está compilado. Podemos começar falando da percepção do Criador pelas suas obras. O desenvolvimento da consciência do Espírito se inicia na impregnação da essência divina a partir das partículas subatômicas componentes do universo material conhecido. Em outras palavras, a menor e infinitesimal partícula criada por Deus já está contemplada com seu amor. Isso quer dizer que na criação, dentro daquilo que podemos conhecer, essas partículas, ainda ou apenas falando da parte material, elas já contêm a essência de Deus, porém não consciência. Essa essência, ou amor divino, é a força universal presente em todas as coisas, cuja grandeza e significado ainda não compreendemos, mas podemos senti-la. Ainda separamos um aspecto, na verdade, indissociado, Deus e ciência. Como tudo provém dele, não há possibilidade de entendê-lo apenas permanecendo na visão materialista dos conceitos científicos. Dentro de uma vertente de pensamentos, podemos entender que a elaboração do espírito provavelmente começa no mundo material, que também, como já disse, é criado por Deus. Mas temos que ter a certeza de não nos inebriarmos excessivamente por este mundo, que não é, na verdade, o mundo real do desenvolvimento do espírito. Assim, começaremos comentando os eventos subatômicos que podem constituir a base de raciocínio para alcançar a compreensão das realidades do espírito. Tomemos como ponto de partida a explicação da propagação da luz através de ondas eletromagnéticas proposta por James Clerk Maxwell. A seguir, em 1900, Max Planck complementa as propriedades da luz conceituando o fóton com a menor quantidade de energia relacionada a um determinado comprimento de onda.
Vemos que naquela época a luz não era um evento conhecido, apenas perceptível. E a cada momento eu vou me reportar a isso. É uma criação divina, podemos percebê-lo, mas às vezes não entendê-lo. Porém, o avanço da ciência permite que gradativamente consigamos entender esses eventos ainda materiais. A luz é material, ela é um misto ondulatório na sua propagação e energético sob a forma de um fóton, quer dizer, de um pacote de energia, quando interage com os corpos sólidos. Outra analogia interessante ocorreu no século XIX, como foi demonstrado pela ciência, a emissão de luz própria pelos corpos sólidos submetidos a temperaturas altíssimas. Fato diferente ocorre nas baixas temperaturas, quando apenas podemos vê-los através da reflexão da luz incidente sobre eles. Em outras palavras, há uma relação entre a energia de um corpo, nesse caso definida pela sua temperatura, e sua capacidade de irradiar parte dessa energia. Essa analogia aconteceu no aquecimento do minério de ferro, que assumia a uma determinada temperatura uma coloração avermelhada, depois esbranquiçada, branca e depois azulada, sendo a luz própria refletida desse corpo submetido a essas temperaturas altas. E por que essa reflexão? Porque os espíritos também são assim. À medida que eles evoluem, que eles se engrandecem, que eles aumentam o seu nível de consciência, eles passam a emitir a sua luz. Quando eles não são evoluídos, eles são densos e opacos, escuros. A construção do raciocínio de entender sem ver começa no início do século XX. Veja, nesse momento eu me reporto ao nosso mentor desta casa, Tupiara, que por uma exigência de sua acuidade, da sua retidão, precisou ver para acreditar. E ele nos traz hoje a mensagem de poder entender sem ver. Uma forma mais densa, permitida por nós como sólida, e uma forma sutil, eletromagnética, apenas percebida através de seus efeitos. Então isso é uma analogia que se faz entre os corpos sólidos, que contêm uma energia coagulada, densa, e as ondas eletromagnéticas, que é a transformação desses sólidos em energia mais pura, livre e radiante. A melhor prova dessa interação foi demonstrada quando Einstein percebeu o efeito fotoelétrico, quando o comportamento corpuscular da luz é capaz de transferir a energia dessa onda aos elétrons de um corpo sólido, superando sua força de ligação, tornando-os livres e gerando uma corrente elétrica. Isso hoje é o efeito fotovoltaico que nós vemos nas placas solares, que através da absorção ou do contato com a luz solar produzem energia elétrica. Outro exemplo está na fotossíntese, quando a molécula de clorofila intermedia a energia da luz solar, transformando o dióxido de carbono, CO2, e a água em glicose e oxigênio. Isso favorece o desenvolvimento da planta, que através dessa molécula que ela possui, ela consegue se desenvolver. Uma semente pode se transformar numa árvore gigantesca dessa forma.
Essa é uma analogia que, novamente, hoje estamos compreendendo, mas em outro tempo não podíamos compreender, a ciência ainda não descortinava esses pormenores e víamos esses fenômenos surpreendentes que, em última análise, demonstram a cada momento a existência de Deus. Existe ainda uma outra situação que, entre os seres chamados inanimados e os seres animados. Então vamos considerar, por exemplo, um fragmento de rocha. Esse fragmento de rocha, ele pode ser pulverizado, triturado e, uma vez deixado na natureza, ele pode, através de pressões e outras situações, novamente se transformar em rocha. Mas uma folha vegetal, se secar e morrer, ela, deixada na natureza, não mais se transformará numa folha, a não ser que se decomponha e seja absorvido por uma outra semente e possa então gerar uma nova folha. Essa capacidade de não poder reproduzir imediatamente ou sem uma intermediação físico-química, exatamente traduz a presença do princípio vital nas coisas animadas. Com esse último exemplo, estamos diante de um comportamento diferente entre a ação da energia eletromagnética sobre compostos inorgânicos e orgânicos. No primeiro caso, o efeito ocorre nas partículas subatômicas e, no segundo, na obtenção da molécula orgânica a partir de moléculas inorgânicas. Então, é a interação da luz nos seres vivos. Para que haja essa transmutação da obtenção de moléculas orgânicas a partir das moléculas inorgânicas, existe, novamente, reprisando a ideia, o princípio vital. Através do progressivo nível de interação das coisas criadas por Deus, haverá proporcional capacidade de consciência. Comecei falando das moléculas subatômicas, que tinham a impregnação de amor de Deus, mas sem consciência. Elas obedeciam às leis de Deus, sem uma interação própria. As partículas elementares, criadas simples pela vontade divina, estão regidas por mecanismos progressivamente revelados a essa humanidade através da construção dos conhecimentos da mecânica quântica. Então, gradativamente, Deus vai nos fornecendo as informações de como Ele criou. A interatividade dessas partículas obedece a leis apenas possíveis de serem observadas. Na verdade, nós não conseguimos ainda controlar todos os eventos nesse nível subatômico, mais observá-los do que controlá-los. Por quê? Ainda não temos superioridade moral para esse efeito. Senão, poderíamos fazer coisas que atrapalhariam a harmonia do universo. A criação nesse nível energético está inacessível à atual consciência da humanidade, justamente o que acabei de dizer. A criação dos corpos materiais obedece ao adensamento progressivo dessas partículas, cuja regência vibracional vai sendo conferida a espíritos de ordem superior sob a orientação de Deus. A estratificação dos níveis de consciência é considerada desde as partículas subatômicas até os seres arcangélicos. Então, eu estou me referindo da contraparte subatômica do plano espiritual e a formação de espíritos e a evolução do espírito que se gradua em posições muito próximas a Deus.
O primeiro nível percebe as leis divinas com comportamento totalmente submisso à vontade superior. São os átomos e as moléculas. Um amontoado de gases numa nebulosa já se submete à lei da gravidade. Então, já existe uma outra lei que ordena essas partículas, cujos efeitos são percebidos por nós, ainda sem a compreensão plena dos seus atributos. Podemos calcular a gravidade, podemos entender a gravidade do ponto de vista físico, mas a sua essência ainda não foi compreendida. A ação da gravidade sobre os átomos produz sistemas como sóis e planetas, cujo agrupamento formam galáxias, cujas coalizões são distribuídas pelo universo. Os sóis constituem-se na sede de permanência dos espíritos crísticos, com a transmissão de diretrizes espirituais e materiais para a formação de orbes com diversos níveis de classificação, onde habitarão espíritos em consonância com essa classificação. À medida que o espírito evolui, ele passa de simples espectador para começar a interagir. No momento que ele começa a interagir, inicialmente a partir de coisas simples da matéria, surge o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio já vai ditar o ritmo da evolução do espírito, porque através dele podemos estacionar ou podemos evoluir mais rapidamente à medida que nos fixarmos nessa ou naquela orientação. Quanto mais material for a orientação, mais lenta será a evolução. Quanto mais percebermos a grandeza de Deus, que não é material, mais rápida será essa evolução. Em resumo, a grandeza de Deus está em toda parte. Somos capazes de percebê-la, mas ainda não entendemos muita coisa da profundidade desse sublime autor. Passamos agora por um outro tópico que já delineei no final desse primeiro estudo: o materialismo como ação básica na educação do espírito. As composições atômico-moleculares podem produzir seres animados e inanimados, já falamos disso. Em todos existe um nível de consciência, sendo nos primeiros uma consciência latente, cujas impressões registradas apenas poderão ser usadas quando atingirem um grau de consciência diferenciado. Vamos classificar o nível de consciência dos seres inanimados como uma proto-consciência, ou uma consciência primitiva, onde eles percebem esses seres, que são as partículas fundamentais, as moléculas, os átomos, as ações e as leis de Deus. Apenas as percebem, não podendo interagir ou entendê-las de forma nenhuma. Fica um registro. E por que eu digo isso? Porque os átomos e as partículas subatômicas que compõem os corpos humanos e a sua contraparte em outra dimensão que compõe o perispírito, essas partículas já foram livres e, vamos usar o termo, ignorantes. Elas, agrupadas na formação dos corpos, têm a capacidade de nos trazer a essência divina através daquela consciência primitiva do tempo da sua criação. As consciências latentes, que são essas partículas e átomos e moléculas, formam arquétipos sutis primitivos, oriundos do sopro divino,
capazes de evoluir em sucessivos corpos inanimados, acumulando atributos apreendidos nas estruturas básicas da matéria. Um exemplo dessa consciência latente se dá pela formação dos gases, líquidos e sólidos existentes nos orbes planetários. Eu estou me referindo apenas às formas mais comuns de apresentação da matéria. Hoje já se conhecem formas de plasma, por exemplo, como existe no planeta Júpiter, mas que não vamos nos ater a isso. Essa consciência latente constitui fase preliminar na formação do espírito, absorvendo o sentido puro da força criativa, registrando a grandeza e amor a serem entendidas nas fases mais adiantadas da evolução da alma eterna. No amadurecimento desses orbes formados, há o momento de parte de sua estrutura se diferenciar em unidades capazes de serem animadas por consciências de maior aperfeiçoamento. Quer dizer, os cristos planetários que formam as estruturas materiais dos planetas, sólidos ou gasosos, em determinado momento, são assessorados por expressões angélicas como Jesus, para a consecução dos organismos vivos que interagirão, habitarão e evoluirão nesses corpos planetários. Na Terra, pode-se citar como exemplo as plantas, vamos partir desse exemplo, que já são seres vivos com atributos reprodutivos, com sentimentos, porém reduzida capacidade volitiva, sem ação da vontade, e interativa com o meio. Desenvolve qualidades de observação imóvel, paciência e transmutação direta das energias físico-químicas materiais. Esse exemplo da Terra constitui uma das fases preliminares da consciência nos seres vivos, com a introdução do princípio vital. Então, para que haja essa relação de consciência, ainda que primitiva, há necessidade do princípio vital. E é a partir desse princípio vital, com o início da consciência, é que os atributos de paciência pela imobilidade e o conceito de reprodução assexuada e sexuada começa a se formar. Existem plantas que, através de polinização, é uma forma sexuada de reprodução. Retornando a uma fase precedente, seria a formação dos seres unicelulares, como protozoários, bactérias e fungos, servindo de hospedeiros para a replicação de formas infectantes, como os vírus e os prions. Veja, eu estou falando agora de situações biológicas bastante simples, primitivas, que na verdade interagem a partir de corpos unicelulares. Então, os protozoários é uma célula animal única. As bactérias não são exatamente uma célula animal, mas é uma célula com características próprias, e os fungos é um outro tipo de animal que também pode se apresentar como um ser unicelular. E essas células simples, elas são utilizadas por partículas que se reproduzem através de DNA, quer dizer, uma informação genética, ou de RNA, que são os vírus, ou de prions, que são partículas proteicas, apenas proteína, que consegue se replicar dentro das células. No ser humano, esses vírus, esses prions, determinam doenças muitas vezes muito graves. Mas o que significa isso? É a plasmação de inteligências ou proto-inteligências que se movimentam numa única diretriz, se replicar, não importando que para isso lesem o seu hospedeiro, que são as células. E por que isso se verifica? Pelo nível de pouco adiantamento desses hospedeiros,
que precisam dessas experiências para se preservarem, adquirirem bons hábitos, entre eles a oração. Chegando à fase de seres pluricelulares no reino animal, apresentamos uma divisão sintética. Vamos falar dos invertebrados, aqueles que não possuem coluna vertebral, que são os insetos, os moluscos e esponjas do mar. E os vertebrados, com coluna vertebral e crânio, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Essa fase mescla seres vivos complexos, vivendo exclusivamente dos recursos planetários, como as abelhas, até os mamíferos carnívoros, vivendo da predação de outros seres vivos. Essas últimas experiências conscienciais formariam o prelúdio das consequências da necessidade de viver às custas de outra vida. Então, temos aí que as abelhas, elas só vão reagir quando provocadas. Na sua condição natural, elas vivem, se reproduzem e produzem até um alimento, que é o mel. Enquanto que os mamíferos carnívoros, como os felinos, alguns cães, lobos, esses precisam de predar para sobreviver. Essa condição desse tipo de animal está intimamente ligada à expressão dos seres mais inteligentes que habitam esses órgãos. O homem também tem essas características e, eventualmente, sofre as injunções desses animais. Chegando aos mamíferos superiores, descortinamos uma série de seres com almas primitivas, dotadas de instinto como busca de abrigo, alimentação e proteção à prole, cultivando consciências preliminares à instalação do livre-arbítrio, dotados de pensamento fragmentário e emoções embrionárias e intensas. Estamos falando dos animais que conseguimos domesticar: o cachorro, o gato e alguns outros animais, alguns pássaros, né? Animais como os herbívoros tendem a ser mais pacíficos, enquanto os carnívoros são agressivos, porém ambos fazem parte de um equilíbrio ecológico, havendo progresso mútuo. Herbívoros e carnívoros podem se diferenciar como animais de estimação, constituindo fase limítrofe ao merecimento do reino hominal. Quer dizer, alguns desses animais que já são passíveis de domesticação estariam no limite do reino hominal. O que nós estamos dizendo aqui? Estamos fazendo um relato desde a formação mais simples de moléculas subatômicas até a formação da estrutura hominal. Quer dizer, toda essa experiência de consciência progressiva está em nós. E no momento que surge o livre-arbítrio, temos o homem, que eu diria é a primeira fase de consciência real. Até então, são protoconsciências que apenas registram eventos. Agora, com o livre-arbítrio, passamos a criar e a dirigir, até certo ponto, o nosso desenvolvimento. A conquista do reino hominal implica no surgimento do pensamento contínuo, na capacidade de análise e conclusão, atributos da inteligência, e a concessão do livre-arbítrio em decorrência. Lembrando que os animais têm um pensamento fragmentário e eles não conseguem fazer as ilações que nós fazemos. Nesse momento chegamos ao nível da consciência do espírito. Os espíritos, se podemos assim dizer, que habitam ou que animam os animais, eles têm essa consciência fragmentária. Quando a consciência se torna mais ampla, mais profunda, essa consciência desse espírito vai habitar um homem.
cujas concessões divinas implicam na necessidade de evolução por esforço próprio. Sim, o livre-arbítrio está intimamente ligado ao esforço próprio de evolução. A essa altura, justamente devido ao livre-arbítrio, começam diferentes ritmos de evolução do espírito. As memórias das fases preliminares obtidas desde a fase latente repercutem no inconsciente do ser encarnado para então decidir estacionar nos mares de sensação da matéria ou no processo mais árduo de descortinar a virtude da vida espiritual superior. A experiência encarnada forja a fé em evoluir sem ver, sentindo o Criador. De acordo com os rumos iniciais de desenvolvimento dos espíritos, haverá a coexistência com os tipos apropriados de animais. O que isso quer dizer? Em planetas mais diferenciados, como Júpiter, existem animais que não têm as características dos nossos. Eles já ajudam o ser mais evoluído daqueles planetas nas suas tarefas mais básicas, ao mesmo tempo que também se desenvolvem. Nesse momento, eu quero reportar uma experiência que eu tive, científica, com um professor autodidata de física que eu conheci na minha juventude, e quando recém-formado em medicina, ele me encontra na rua, olha para mim e diz: vamos a uma reunião na minha casa hoje à noite. Eu fiquei surpreso com aquilo, porque eu não lembrava mais nem sequer da afinidade dele para comigo. Em lá chegando, eu era o único médico, havia um grupamento de físicos, e as discussões de física e matemática que me encantavam, apesar de eu não conseguir acompanhá-las. E eles discutindo, em dado momento ele me traz uma calculadora antiga, em que havia um número 11, depois da vírgula, 13 casas decimais compostas de 8, 9 e 7. Aí ele me pergunta: que número é esse? A princípio eu não entendi direito a pergunta, mas depois, olhando o número, eu falei: é o número 12? Aí ele: correto. Quantos pares de nervos cranianos existem no homem? Eu disse: 12. E ele me disse: essa é a capacidade do homem perceber o universo. Eu fiquei surpreso com aquilo, mas não para aí. Ele disse que esse cálculo foi obtido através de cálculos astronômicos e astrofísicos que ele havia feito para chegar à conclusão de como o ser mais evoluído da Terra via o universo. Aí eu não contive a pergunta: você já calculou de Júpiter? Sim, ele disse: 23. Então, meus amigos, se isso é verdade ou não, se esse cálculo dele tem uma base científica reprodutível, eu não sei, mas aquilo me emocionou ao constatar o quão pequenos nós somos e ao verificar o quanto grande podemos ser. Passando para um dos tópicos finais aqui: o momento atual da humanidade frente à transição planetária. A condução da humanidade, apesar do livre-arbítrio, sempre foi assessorada pelo amor de Jesus, nosso amado condutor. Desde tempos remotos, com o degredo de um planeta do sistema de Capela, Sol de magnitude superior ao nosso, chegaram à Terra seus degredados. Os primeiros foram os arianos, com características nômades, guerreiras e conquistadoras. Entretanto, absorviam, sem segregação, as características de outros povos, formando novos amálgamas de comportamento em suas descendências, mais sensíveis, portanto, a assimilar um processo evolutivo.
Na sequência, em curto espaço de tempo, chegam os hindus, detendo vastos conhecimentos de matemática e medicina, preceitos morais evoluídos, porém com segregação em seu próprio seio, distribuindo-se em castas, sendo a mais inferior os párias, grupamento historicamente marginalizado e sem função social. Apesar da resistência dos hindus, houve uma mescla indo-ariana com expressivo desenvolvimento moral. O que vemos aqui? O hindu, moralmente aperfeiçoado em uma vertente, mas preconceituoso em outra, se mescla com espíritos resolutos como os arianos, que, absorvendo essa cultura, se transformam em descendentes mais evoluídos que os dois primeiros. Em seguida vieram os egípcios, grupamento notavelmente superior aos demais, com grandes conhecimentos na matemática, física, astronomia. Traziam a princípio uma ideia religiosa monoteísta. Não é isso que nós aprendemos nos livros de história, porque essa ideia se degradou ao final, com o retorno majoritário desse grupamento ao planeta de degredo. Quer dizer, os que chegaram inicialmente conseguiram rapidamente evoluir e resgatar seus débitos e retornaram ao sistema de capela. Os que ficaram eram os mais atrasados e que degradaram a ideia monoteísta. Por fim, chegaram os hebreus, povo notável pela religiosidade monoteísta, porém orgulhosos por se considerarem os escolhidos de Deus. Eram sim os escolhidos de Deus, mas o orgulho não cabia nessa escolha. Deus brinda a humanidade com a primeira revelação através desse povo, por intermédio de Moisés. O advento de Jesus também se dá entre os hebreus, segundo a revelação, mas suas convicções rígidas não assimilam na época a continuidade mais madura do Evangelho, e há uma cisão. Alguns judeus se transformam nos primeiros cristãos e uma parte significativa não o reconhecem como o Messias e se mantém aguardando essa chegada. Séculos se passam e a palavra de Jesus, através dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, permanece, apesar da manutenção de parte da humanidade sem absorver esses ensinamentos. O que eu quis dizer com isso? Palavras muito além da nossa condição atual, são as palavras de Jesus, que nós nos esforçamos ao máximo por tentar assimilá-las. Elas permanecem, em detrimento da existência de outras atitudes efêmeras, agressivas ou não, tendenciosas ou não, que simplesmente se esvanecem ao longo dos tempos. Então, a prova de que nós temos a essência de Deus é que nos mantemos trazendo até os dias de hoje as palavras mansas do Cordeiro de Deus. Ainda hoje, toda sorte de desvios de comportamento ainda é prevalente nessa humanidade, como a inveja, o ciúme, a arrogância, a maledicência, o egoísmo, a cupidez, a covardia e a idolatria do sexo, resultando em crimes como as guerras e a corrupção. Na verdade, Jesus teve um plano extremamente bem sucedido. Hoje estima-se que na Terra somos aproximadamente entre 7 e 8 bilhões de almas encarnadas, e a humanidade, sob a regência de Jesus, varia entre 22 e 23 bilhões de almas. Muitas dessas almas já estão em outro patamar, aguardando apenas
a elevação das condições do planeta para reencarnarem. Nós somos o final do tacho, numa derradeira oportunidade de redenção, lado a lado com espíritos ainda muito agressivos, cuja lembrança de nós os fará evoluir em algum momento em outro ponto do universo, em outro planeta, como já aconteceu com os degredados de Capela. Infelizmente, ainda observamos com tristeza a organização de grupamentos infelizes e equivocados a pretender o domínio da humanidade, impondo seus costumes degradados. É o que acabei de dizer. São cegos e não conseguem enxergar a grandeza de Deus, de Jesus, mas estão observando o nosso comportamento. Vamos contribuir para uma solução digna à situação atual, copiando a mensagem de Jesus, exemplificada mais recentemente por Gandhi: agir dentro da mansidão e da oração, lembrando que muitos guerreiros e tiranos passaram, assim como suas ideias. Porém, as doces palavras do Cordeiro de Deus permanecem vivas nos corações sensíveis de hoje. Irmãos, que Deus nos inspire e guarde.